E aí, neuroamigos, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade a uma conversa que rolou aqui em novembro, que foi o que estudar para se dar bem em neuro. Eu fiz a parte 1 do vídeo, eu vou deixar aqui o card para você clicar e assistir a primeira parte desse vídeo. E depois que você assistir esse vídeo, você volta para cá para a gente dar continuidade ao que a gente pode estudar e o que a gente pode tentar levar para neuro, para tentar ficar um pouco mais fácil os nossos estudos. Uma coisa importante é que vocês precisam lembrar que isso funcionou para mim. Eu estudei dessa forma, deu super certo, mas não significa que você precisa seguir à risca o que eu tô falando, beleza? Então vamos lá! Bom, se você assistiu o vídeo passado, eu falei muito de neurofisiologia, eu falei de neurônio, falei de par craniano. Hoje eu acho que a gente pode dar continuidade focando mais, por exemplo, no cerebelo. Então a gente precisa entender que o cerebelo, ele não está englobado no cérebro. Cérebro e cerebelo são coisas totalmente diferentes. Então a gente precisa estudar a anatomia do cerebelo, as folhas do cerebelo, os núcleos cerebelares, que são muitas vezes confundidos com os núcleos da base. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes. E quando tem concurso público e, por exemplo, a questão fala para você marcar quais são os núcleos cerebelares, lá no meio dessas respostas tem núcleos da base junto, então isso pega muita gente. Então, saber diferenciar os núcleos cerebelares dos núcleos da base é importantíssimo. Como eu disse, estudar cerebelo é importante, os núcleos cerebelares, e já que a gente também falou de núcleos da base, entender um pouquinho sobre quais são os núcleos da base, quais são as suas funções, estudar a via direta e via indireta dos núcleos da base. Se você tem dificuldade, eu vou deixar o card aqui em cima também, tem um vídeo explicando as vias diretas e as vias indiretas dos núcleos da base. Clica aqui no card, vai lá, tenta entender um pouquinho, depois você volta para continuar esse vídeo. Eu também falei que a gente precisa estudar neurônio. E o neurônio, ele é um tipo de célula que faz o que a gente chama de sinapse. Ele pode fazer sinapse com outro neurônio, ou sinapse com algum órgão, ou com algum músculo. É muito importante que vocês consigam diferenciar uma sinapse química de uma sinapse elétrica. São coisas diferentes e que vão ajudar a gente a entender também determinadas patologias. Uma coisa interessante e que muita gente pede para eu falar é sobre a neuroplasticidade. Bom, eu não vou explicar o que é neuroplasticidade aqui, mas para você entender, a gente precisa pensar que após um indivíduo sofrer um AVE ou ele sofrer algum tipo de lesão, uma amputação, no cérebro dele vai ocorrer a neuroplasticidade. E isso é importante para a gente entender as patologias e também entender como que esses indivíduos vão ficar após esse trauma. Então, entender sobre neuroplasticidade é interessante e em muitos capítulos de livros, tanto no BER, que é esse aqui do lado, ó, e ele se chama Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso. Ele é um livro que eu indico para todo mundo por ter uma linguagem básica e também por falar de neuroplasticidade, dos tratos e vias, que é uma outra coisa que a gente vai conversar, que é o seguinte: tratos e vias são importantes para a gente entender qual o percurso que a sinapse ou que a informação passa para a gente realizar um movimento ou realizar determinado pensamento. Então, por exemplo, a gente tem o trato córtico-espinhal, o trato retículo-espinhal, temos vários tratos e cada um deles é responsável por uma determinada coisa. Então, entender esses tratos é muito importante. Esses tratos, eles são divididos em vias laterais e as vias mediais. Então, a gente sabendo diferenciar quais são os das vias laterais e quais são os das vias mediais, tudo fica muito mais fácil. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre isso. Outra coisa importante que a gente precisa estudar é o sistema somatosensorial. Ele é super básico e é ele que vai explicar pra gente e que engloba sobre dor, tato protopático, tato epicrítico, né, que são o tato grosso e o tato fino, receptores superficiais de pele, enfim, é muito interessante estudar, não é uma matéria longa, não é difícil, mas você bota aí na sua listinha que você vai precisar desse tipo de estudo, desse tipo de material, para você atender melhor um paciente. Um outro sistema interessante de estudo é o sistema vestibular,
entender os canais semicirculares, os órgãos otolíticos que estão lá no nosso sistema vestibular, entender um pouquinho sobre equilíbrio, coordenação, entender os testes que a gente utiliza para testar o equilíbrio e a coordenação é interessante e vai te ajudar na prática clínica. Lembrando, eu sou fisioterapeuta. A dica que eu dou aqui foi o que eu vivi, foi a experiência que eu tive na minha graduação de fisioterapeuta e no que eu levo até hoje, no que eu estudo até hoje. Pode ser que, se você faz terapia ocupacional ou medicina, você precisa ajustar um pouquinho mais esses temas. Mas, com certeza, isso também vai te ajudar a estudar melhor. Seguindo esse passo a passo que eu tô falando, vai te ajudar a criar um raciocínio lógico, uma coisa mais lógica para você não ficar perdida. Neuro é um mundo gigante. Então, se a gente começar a estudar esses temas isolados, no final a gente vai ver que todos eles vão se encaixar. Por último, mas não menos importante, uma outra coisa que a gente pode estudar é o sistema de fluxo sanguíneo cerebral. Então, estudar polígono de Willis, pelo que a artéria cerebral média está responsável, pelo que a artéria cerebral anterior, artéria cerebral posterior, pelo que elas estão responsáveis. Isso vai ajudar, por exemplo, quando a gente for tratar um paciente com AVE. Sabendo o tipo de artéria ou qual artéria foi acometida, fica mais fácil a gente entender qual o tipo de lesão que esse indivíduo vai ter. Enfim, eu poderia aqui ficar falando um monte de coisa. Esse vídeo poderia ter parte 3, parte 4, parte 38. Só que a neuro é muito grande, então essas são as coisas principais que a gente precisa estudar. Uma coisa importante é que, lembrando, isso não esgota o que você precisa saber de neuro. Vai depender da demanda que você tem, do tipo de profissão que você tem, dos pacientes que você tem. Aqui é só para você ter um geralzão, um apanhado de coisas interessantes que a gente pode estudar. Beleza? Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, beleza? Compartilha, curte esse vídeo para ajudar a gente a chegar em mais pessoas que têm dificuldade na neurologia. Então semana que vem eu volto. Beijo!